Eu gostaria de antemão de agradecer a quase metade dos filiados que não foram comprados, cooptados, que votaram na minha candidatura, na nossa chapa, o PT para Todos, né, que eu encabecei como candidato a presidente e perdemos a eleição por uma diferença de 8 votos, para a Lina do sindicato. É a nova presidente do Partido dos Trabalhadores. Nova, entre aspas, né? Porque ela já foi presidente, já estão com 30 anos, ela e o Manel do PT, mandando nesse partido aqui em Barras. E o partido sempre cresce igual o rabo de cavalo, né? Teve um filiado que me disse isso, né? Disse que ele até me contou uma história engraçada. Disse que quando o PT foi se instalar, foi instalado, criado, fundado aqui em Barras, o Cabelouro tentou ficar com o controle do partido e não conseguiu. E aí disse que o Cabelouro lançou uma maldição, né? Disse que o PT ia crescer igual o rabo de cavalo, não ia crescer nunca. E é o que aconteceu. Hoje tem 2 vereadores, mas nenhum é dos petistas históricos. Inclusive eu gostaria de agradecer o apoio do vereador Zé Pezinho, né? Que me apoiou nessa candidatura, mas tive a oposição, né, do vereador Manirrego. Aí esteve lá para votar a esposa, né, que foi candidata a vice-prefeita na chapa do Brau, que é a vice-traíra, né, com o filho, o ex-vereador Maurício Rego, foram lá votar a favor da Lina e contra o Brau e contra o Chico Leite. Então a história é por que eu digo que enfrentamos eu, Brau, Nenê Cargará e toda a turma aí que compôs a nossa chapa, a Priscila, né, a Alda, o Trem Camelô, todo mundo que, o Maestro Elton, todo mundo que fez os dois Orlandos, né? Então agradecer a todos, me desculpe aí de ter esquecido o nome de alguém, a Gênesis Cleide, que foi uma das fiscais, juntamente com a Alda, que passamos o dia ontem na Câmara Municipal. Agradecer o empenho da Ana Lúcia, que também estava lá nos ajudando. Agradecer o apoio de todos. Nós saímos, embora derrotados, mas vitoriosos. Por quê? Nós enfrentamos a máquina da prefeitura e a máquina do governo do estado. E eu vou explicar por quê. Só podia votar nessa eleição os filiados do partido, lógico. No apagar das luzes, no apagar das luzes, do prazo final para a filiação, que ninguém nem pensava, que estavam mal intencionados, que iam fazer esse tipo de manobra, o Manel do PT filiou 12 jovens no partido. Todos no mesmo dia, no final do mês de fevereiro, que era o prazo cabal para inscrição. E arrumou 12 empregos no governo do estado para essas 12 pessoas. Então não é uma coisa assim espontânea, né? Porque filiação acontece assim esporadicamente, a pessoa procura o partido, mas 12 de uma lapada, de uma burdoada num dia só, tá lá a lista de votação, de filiados, que comprova isso. Eu até denunciei isso à direção estadual, porque o PT é para ser um partido ideológico, não para comprar 12 pessoas, né? Pagar, aliciar com emprego público e botar dentro do partido para votar numa eleição interna para eles continuarem, né, a ter o controle do partido. Então a gente já partiu, Roberto, com 12 na frente, né? Já saiu na vantagem, já garantiu 12, né? Porque só votou 111. Eu perdi por 8 votos de diferença. Então a gente nem conhecia muitos filiados. Recebemos o apoio de muita gente, que a gente não vai aqui dizer o nome, para não expor essas pessoas à perseguição. Mas abriu muito nossos horizontes, porque eu tinha sido candidato a vice-prefeito do Dr. Carlos Monte, eu e o Dr. Carlos Monte, em 2012. Por mais de 13 anos que não era candidato a nada aqui em Barras, estou há um ano e pouco que voltei a morar em Barras, a convite, né, e patrocinado pelo Brau Carcará, que foi candidato a prefeito da cidade de Barras, né, pelo PT,
tentando construir esse partido aqui na cidade como uma alternativa, como uma oposição a essa cidade, ao desmando, a esse império que o Capote implantou aqui na cidade, que tudo ele tem que se meter, ele tem que controlar. Inclusive, agora controla o Partido dos Trabalhadores, porque a Lina foi eleita com um apoio escancarado das pessoas alinhadas ao Capote. Como, por exemplo, um picareta, um cretino como o doutor Cristóvão, que é dentista, odontólogo, que vive de pendurado aí nas tetas dos cofres públicos na cidade de Barras, à disposição da prefeitura para não trabalhar, só para ganhar o dinheiro graciosamente, votou no Capote, foi votar, foi a primeira pessoa que apareceu para votar na Câmara Municipal, num carro de luxo, todo adesivado de Wills Capote. Ele não votou no Brau, ele não milita dentro do PT na cidade de Barras, ele não era nem do nosso lado na eleição, mas fez questão até de mandar bater a foto dele lá, para ele mandar para o Capote. Eu já vim aqui votar na sua candidata a presidente do Partido dos Trabalhadores, né? Então, gente, porque a pessoa devia pelo menos dizer, não, eu estou filiado lá, mas não participei desse partido, eu não votei nesse partido, mas estava lá, né? Então, contra a gente, além dessa manobra, né, que utilizando empregos e cargos do governo do Estado, que eu identifiquei os jovens, eu não quis nem, porque eu não quero que ninguém perca emprego, a gente queria apenas mostrar que a gente está vivo, que a gente está dentro da política, porque para o Brau ser candidato a prefeito de Barras, em 2028, não precisa ser pelo PT, já que vocês não querem, né, querem plano, tudo bem, mas há outros partidos, né? Há outros, quem é que não vai querer o presidente da Federação de Futebol do Piauí, filiado em seus quadros, né? Então, o atual vereador Banirrego foi lá com a família dele votar, com a vice Traíra, com o ex-vereador, o vereador Maurício Rego, votar na candidata do Capote também, né? Talvez na esperança de um dia ser candidato a prefeito de novo, mas não dá, maninho, para tu ser mais prefeito de Barras. Porque tu com o pé nas duas canoas, enganando o teu amigo, o cara que tinha uma consideração quase que de irmão que o Brau tinha contigo. E tu fez todo tipo de sacanagem junto com tua família e com a família do Cabelouro para enganar o cara em plena eleição para se eleger vereador, usando a legenda da oposição e apoiado pelo outro lado. Um pé em cada canoa, com atitudes de moleque, como eu sempre criei até esse bordão, que tinha nascido, crescido, e que vai morrer moleque. Eu sempre soube disso. Quem descobriu isso agora foi o Brau, né? Eu também tive, como uma das pessoas que foram lá votar contra a nossa candidatura, o ex-vereador Eudinho, por exemplo, que deve favor ao prefeito Capote, também estava lá, né, para nos derrotar da eleição. Mas nós não nos sentimos derrotados, porque a gente abriu nossos horizontes, nos aproximamos de uma metade, de uma banda dos filiados do partido, não com o intuito de tomar partido, de controlar partido, que ninguém quer controlar, ninguém quer controlar nada. Nós queremos descontrolar. Nós queremos libertar as pessoas dessa cidade, porque outrora as pessoas não eram subjugadas dessa forma. Agora, os que mais são encabrestados são aqueles que são das famílias tradicional, que já ocuparam cargos ou que estão ocupando cargos. É tudo uma luta por interesse, por dinheiro, por emprego. O Manel do PT tem uns 50 empregos, a Lina tem outros 50 empregos, as filhas são tudo empregadas no governo do estado. Inclusive, foram denunciadas por roubar a merenda lá da escola Francisca Trindade, pelo diretor que era o presidente do PT, era até inimigo, mas ficaram todos amigos, todos se juntaram, né? Com exceção de quem tem assim um certo poder, apenas o vereador Zé Pezinho ficou com a gente. Mas eu quero dar uma má notícia para vocês. Durante essas nossas caminhadas, principalmente a caminhada que eu fiz junto com o ex-vereador Neném Carcará, que foi quem mais andamos junto nessa empreitada.
o nome do Brau está crescendo na cidade. Então, vocês podem ter certeza de uma coisa. É bom vocês pensam que com controlar um partido, vocês podem acabar com um projeto político, ou acabar com a oposição em Barras, que Barras não tem oposição na cidade, vocês estão redondamente enganados. Porque o Brau vai continuar o trabalho dele aqui, independente de ter PT ou deixar de ter PT. Porque eu acho que o PT atrapalhou até o Brau mais do que ajudou. Porque com a estrutura que esse povo tem, há 30 anos, que já teve o Wellington Dias, o governador 4 vezes, Regina, Rafael, nunca conseguiram desse tal de PT raiz, que não tem nada de raiz. Porque quando eu fui vereador, o meu último mandato, eu fui vereador junto com a Lina. A Lina assumiu com a morte do vereador Oswaldo Silva. Não queriam nem dar posse a ela lá, e arrumei uma briga para poder efetivar o mandato dela lá dentro da Câmara, porque eu achava um absurdo e eu sou contra absurdo. Mas ela foi filmada recebendo propina dentro do gabinete do Manirrego. O Manirrego é tão moleque que ele chamou os vereadores. E eu não fui lá, né? Lógico que eu não fui lá. Mas vários vereadores, inclusive a Lina, foram para o gabinete do Manirrego e foram filmados recebendo propina. A Lina passava era a língua o dedo no cuspe para poder contar o dinheiro. Né? Esse tipo de comportamento Chico Leite não tem. Porque nem eu, nem ninguém aqui tem nenhum emprego no governo do Estado. Nós não temos nada. Eu nunca pratiquei esse tipo de nepotismo. Agora, a família, a Anise, o Maurício, o Manirrego, precisam de andar dando cambalacho, enganando um e outro, para poder conseguir esse tipo de coisa. Mas esse não é o nosso comportamento. Nós temos uma proposta para Barras, é lutar para que Barras se liberte dessa cretinice que é o governo Capote. De gente subserviente, como esse dentista, como o Cristóvão, que é um picareta, que a gente já sabe, né? E outros mais, que fingem que são uma coisa, mas que vivem recebendo certas benesses, disposição. Eles não gostam de trabalhar, eles não gostam de trabalhar. O ex-vereador, por exemplo, consegue disposição, consegue lei, né, no nome dele, graciosa depois da eleição. Não, eu sou inimigo dele. Ele, mas eu queria ser inimigo desse jeito. Recebendo favor, não sei como é essas inimizades. Não sei. Eu só tenho uma cara. Né? E eu apresentei essa cara como candidato a presidente do PT, defendendo o nome do Brau Carcará. Trabalho para ele, não tenho um pingo de vergonha disso, muito pelo contrário, estamos aqui com a cara para bater. E a gente quase ganha a eleição. Com o governo do Estado, com prefeitura, tudo para cima da gente. Nós empurramos um bocado, vocês ficaram aperreados. Em certo momento lá, estavam apavorados com medo de perder a eleição. Como a gente só tinha uma opção para a gente, que era de participar, né? De participar para poder a gente levar a nossa mensagem e esclarecer a população as cretinices que são praticadas na política de Barras, né? Porque eu sempre fui desse jeito. Eu não mudei uma vírgula. Cada dia que passa eu continuo mais desse jeito. De jogo aberto. De falar para as pessoas o que realmente aconteceu. Né? Então, qualquer tipo de indagação, de pergunta, estou no ponto para responder. E para colocar, para encerrar esse assunto e desejar sorte aí, que a Alina e o Manel fiquem com o partido de vocês, façam o que vocês quiserem fazer, vão para lá de capote, não denunciem o que está acontecendo com a reforma agrária. Agora está aí o resultado, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barras está praticamente falido, vai bater as portas, né? Porque não tem mais representatividade, muita gente ligada ao sindicato, que já foi ligado ao sindicato, votou em mim, que está lá afiliado do PT. Inclusive, Roberto, a gente nem sabia, porque a gente via só pelos nomes, a gente conhece as pessoas, por uma alcunha, né? E é difícil a gente identificar numa lista, que a gente nunca teve a convivência dentro do partido, que eles tiveram. Mas mesmo assim fomos, lutamos, né? Participamos, isso é o que nos engrandece. De ter coragem de dizer,
Eu nunca votei no Capote, nunca vou votar e não me vendo. Não me vendo. Eu não tenho preço. Eu não tenho um código de barra na testa. É Manel do PT não, né? Manel do Capote. Eita situação. Então a gente vê que tá aí, a política de Barras tá desse jeito aí. E às vezes a pessoa pergunta por que que Barras não cresce. Tá aí o resultado. É desse jeito, né? Até, acho que até eleição agora para diretoria de time ele vai se meter. Tiver eleição de diretoria do acho que não tem eleição para essas coisas aqui, né? E quase que não queriam, quase que não deixavam eu nem participar, impugnaram chapa, e inventaram que não tinha o taxa. Rapaz, olha, um desespero pelo controle do partido. E ainda falei, não, nós não tem. Aqui ninguém ganha nada com isso. Olha, gente, o povo não é tolo. O povo não é tolo. É fácil de controlar, só tinha 187 pessoas numa lista, alguns já tinham morrido, outros estavam viajando, 12 já foram filiados e empregados, né? Aí tinha um cretino como o Cristóvão, que vive de pendurado nas tetas da prefeitura, que não votou no Brau, não votou em PT, não é PT, mas estava lá para votar, né? Estava lá para votar para agradar o chefe, para agradar o poderoso chefão, que é o Capote. Tudo bem, bola para frente, nós vamos, tem algumas irregularidades lá, gente que não estava na lista votou, mas não vamos atrás disso, podem ficar com o partido de vocês. Não, eu repito, não é obrigado, não só tem um partido ou dois partidos no Brasil não, ainda tem um bocado ainda de partido. Eu não preciso sair, porque eu não sou candidato mesmo a nada, mas para a gente ter o Brau ser candidato a prefeito, não precisa ser pelo partido de vocês não. Façam um bom proveito com o partido de vocês, continuem afundando ele e ele crescendo como um rabo de cavalo. Muito obrigado a todos que votaram em mim e obrigado pela audiência nessa live e também quem nos escuta através do nosso aplicativo.